propósito que o Senhor me incumbiu de tratar com essa igreja aqui, com quem está hoje nesse ministério, em santificação. Vou falar, meus amados irmãos, de uma panorâmica do poder que governa esse mundo com fatos bíblicos, que é uma coisa que nós temos defendido, e eu vou explicar para vocês aqui como isso na verdade funciona. O poder que governa o mundo da qual estou me referindo é um poder paralelo à igreja, e aquilo que Cristo cumpriu, obviamente. Eu me refiro ao sistema. Eu não me refiro ao governo de Cristo, mas ao sistema que opera nesse mundo agora, da qual nosso Senhor disse que quem é o príncipe, o dono disso tudo é o diabo, tá? Mas o pastor, eu vou explicar para os amados como isso funciona. Eu vou entrar em detalhe aqui hoje com vocês também para esclarecer o que na verdade representa cristianismo para as escrituras, no que diz respeito ao evangelho. Ah, esse termo é usado para quê? Vou explicar exatamente isso para vocês, historicamente falando, algumas coisas aqui que são importantes para vocês diferenciarem e fazerem aquele contraste entre o que é e o que não é, tá? Porque as coisas se misturam muito para o povo e não há essa identificação e esse discernimento de onde, por exemplo, Jesus opera agora, né? Na linha de quem, no pensamento de quem, na igreja de quem, essa coisa. Então, pastor, eu vou trazer detalhes aqui importantes e eu vou falar qual que é o meu objetivo ainda mais com os irmãos. Vou falar do protestantismo aqui no Brasil. Protestantismo, quando o pastor me refiro, eu me refiro ao movimento evangélico mesmo, tá? Mas historicamente identificado como protestantismo e reforma. E pastor, eu vou trazer também para os amados irmãos aqui um detalhe do que historicamente se comprova envolvendo a igreja evangélica e o movimento evangélico, tá? Dentro desse contexto de panorâmica de quem governa o mundo e de quem também administra o sistema. E por último, irmãos, eu vou falar das marcas da igreja, uma doutrina que eu já trouxe aqui em pregação, que fala de identidade, unidade e sistema, tá? Da igreja verdadeira, as marcas da igreja verdadeira de Cristo. 3 detalhes importantes aqui que eu vou citar, que eu vou deixar claro para que aqueles que escutem essa pregação saibam avaliar o procedimento ministerial e local de cada uma que se intitula igreja cristã. São coisas essenciais que não podem faltar de maneira nenhuma numa igreja como essa aqui. E é por último que eu vou tratar isso. Bem? O meu objetivo com vocês nisso aqui não é tornar ninguém aqui intelectual nem conhecedor para sair esbanjando, conhecedor disso, né? Para sair esbanjando para fora aí conhecimento geral. Meu propósito com você, hoje aqui nesse culto, é capacitar você com fatos para fazer calar qualquer pessoa que venha te persuadir e te pressionar a não ser o bom cristão. E te intitular como uma pessoa radical, ou uma pessoa descontrolada, ou uma pessoa fora da linha e do convencional, como alguns na verdade têm sido taxados aqui. Porque o que eu vou dizer aqui se comprova historicamente a hora que vocês quiserem. A questão é, um grande problema que para mim hoje surge sempre aqui. Nem todos têm essa capacidade de identificar o verdadeiro inimigo da igreja. E João deixa claro aqui que o verdadeiro inimigo da igreja, anticristo, quer dizer exatamente isso nas escrituras, tá? Não aquele que quer se passar por Jesus ou Cristo, mas aquele que rivaliza com ele, que é contrário, o oposto, tá? Então João deixa claro que o verdadeiro inimigo da igreja, independentemente de quem por ele esteja representado, seja institucionalmente, ministerialmente, por pensamento teológico, seja como for, é aquele que nega que a doutrina é Jesus e a carne dele, a vida dele é a escritura. O anticristo se opõe a isso, de que existe uma verdade absoluta, lícita, santa e sagrada nisso, naquilo que ele foi e testemunhou de si mesmo. Então ele se opõe a isso. Por quê? Porque ele quer entregar a igreja e o pensamento de fé dela na mão de outras pessoas, de pessoas agenciadas,
que querem confiscar a educação religiosa e a formação teológica das pessoas para controlar o mundo, que é o que na verdade está acontecendo hoje. E privando as pessoas exatamente disso, de conhecer o verdadeiro Deus, como também obedecer. O primeiro detalhe que o pastor eu quero expor aos amados irmãos aqui, que isso daqui é com fatos bíblicos. Eu falei inclusive no DVD da Era Digital isso, mas como meu tempo é muito curto, eu vou ter que ser bem objetivo. Existe uma panorâmica bíblica para tratar quem seria o Messias e o Salvador desse mundo desde o Gênesis, com descrições, com eventos, com títulos, qualidades que ele exerceria quando ele descesse aqui e se encarnasse como Jesus fez. Tanto que é verdade que a nível de títulos, qualidades, missões, capacidade e poder, ninguém consegue atingir aquilo que Jesus foi. Ninguém vai tirar a cadeira dele nem a coroa dele, porque ele cumpriu exatamente tudo que a panorâmica histórica e bíblica dizia a respeito dele desde a queda do homem, como registra o livro de Gênesis. Como havia uma panorâmica para falar quem seria o Salvador, também há uma panorâmica bíblica e histórica para dizer quem será o anticristo e da onde ele vai sair. Estrutura governamental. Como que a gente faz esse trabalho na Bíblia? Pegando as expressões e trabalhando cada uma delas, expressões que condizem com esse tema. Então, se é anticristo, se é nova ordem mundial, se é anticristos, então nós vamos pegar todas as expressões que falam sobre ele, sobre o mundo dele, sobre o sistema dele e traduzir literalmente cada uma delas para chegar a um conceito disso. Então há uma panorâmica, isso é fato, para falar disso também, de quem será esse homem, sobre quem ele vai governar e da onde vem a estrutura que irá governar. Lembra que o anticristo é um personagem, é um homem, como também ele vem de uma dinastia imperial, ele vem de uma dinastia acasalada, ele vem de movimentos e impérios históricos que se iniciam desde a visão e era primitiva, tá? Desde o Egito, para vocês poderem. Mas eu falo isso lá no DVD, ok? Mas essa panorâmica que o pastor eu vou trazer para vocês aqui, tá? Que alguns de vocês podem conhecer hoje como maçonaria ou franco-maçonaria, que é os nomes mais conhecidos, tá? E que eu posso citar aqui porque faz parte do que eu vou falar. Existe uma divisão nessa panorâmica que o pastor está falando aqui do que vai ser o anticristo. Ele vem como era primitiva, antiga, média, moderna e contemporânea. Ou seja, ele é uma coisa que acontece desde lá de trás, tá? Tanto que a nova ordem mundial que está aí não poderia ser possível se não houvesse investimento por parte desses homens desde a era primitiva. Isso com fatos bíblicos, tá? Sem dizer fatos históricos. Essas 4 divisões de eras mostram um sistema de poder mundial que sempre esteve apoiado em um programa que é real, implícito, histórico, ideológico. Por quê? Porque alguns eram do pensamento de que o anticristo ele fosse um ser espiritual, que o diabo fosse descer pessoalmente aqui nesse mundo para fazer tudo isso, e na verdade não é. Há uma influência do poder maligno, mas se trata de homens como nós. Não tem nenhum extraterrestre aqui, não tem ninguém de Marte aqui. Se trata de homens normais, mas homens que fizeram objeção por isso, que aceitaram fazer parte de uma estrutura global, de uma elite global, e trabalhar tudo isso que agora nós estamos vendo o resultado. Então tudo isso pode ser pesquisado, encontrado por qualquer um de vocês. Exemplo, dizer que nós não estamos frente a uma nova ordem mundial agora é praticamente idiotice. De quem vem isso está comprovando que ele é um ignorante, um idiota, e não sabe de nada, que delira. Principalmente quando diz que não vai se cumprir o domínio mundial, é pior ainda. Porque quem investiga, quem estuda isso,
e eu no meu caso há muito tempo, não tem como. Primeiro que é um fato bíblico, e segundo, profético, né? E segundo, que na dimensão em que chegou jamais conseguiriam quebrar. Mas tem gente que ainda sonha com isso. Mas em compensação, esse programa que prega, né, essa dinastia de impérios e acasalamento, como eu falei aqui, de uma única ordem, eles reinam dentro de 4 aspectos. A questão, esse sistema, a questão religiosa, política, militar e econômica, manifestada em todas as épocas, tá? Eles dominam esses 4 aspectos da vida humana. E a compreensão desses ciclos históricos, nesses 4 fundamentos que eu disse aqui, o religioso, o político, o militar e o econômico, você se depara com isso, com um quadro de gestão global, uma estrutura globalista, que nós já estamos frente a ela agora, nesse exato momento. Ela não levantou o voo, mas ela já está no chão e preparada para governar esse mundo aqui. Mas eu não posso desdobrar com você isso, tem que assistir o DVD, porque não é meu tema aqui. O meu propósito com o que eu estou dizendo aqui é que emoldurou-se um sistema, nesses 4 pilares aqui que eu disse, que nós todos estamos dentro, indiretamente ou diretamente, todos nós fizemos parte. Ajudamos a construir, a financiar, e fomos educados por essa porcaria. E eu não sei até que nível, até que ponto você se libertou depois que você aceitou Jesus. Não sei até que ponto isso ainda te influencia. Mas o fato é que existe uma pirâmide, que eles identificam isso, tá? E que nós somos uma escala daquilo, e estamos dentro dela. Não fizemos pacto com o diabo, nem também união com isso, mas em compensação, nós estamos dentro disso. E é impossível negar. Eu vou começando pela questão cultural, começando pela questão religiosa, as influências que vieram por detrás disso, que ainda dominam, né, como disse aqui, grande parte de nós. E até que ponto, né, vivendo dentro dessa pirâmide de domínio mundial, ou até mesmo do controle mundial, até que ponto nós estamos libertos dessa escravidão de pensamentos, como disse, de hábitos, de cultura, de conceitos, até de conhecimento. Esse é o primeiro detalhe. E a igreja está dentro disso. Ela sempre foi controlada. Depois que Jesus subiu, que a primeira igreja veio e deu seu testemunho, e que ela desapareceu do mapa, esse poder assumiu. E isso é história. E de lá para cá, a igreja nunca foi uma coisa de Cristo. E é o segundo detalhe que eu vou entrar aqui. Porque quando você vai buscar o termo cristianismo na Bíblia, você não encontra. Porque ele não é um termo bíblico, ele é um termo histórico, tá? E o que é o cristianismo para nós? Para nós, estudiosos da palavra de Deus, frente ao evangelho que Jesus representou, ele é um produto da religião da qual eu me refiro aqui, que é um dos aspectos da qual a ordem mundial domina e reina, controla. Então o que eu vou dizer aqui não é uma sugestão, é um fato, de que cristianismo, esse termo, seja um paralelo do evangelho que o diabo construiu depois que Jesus subiu, óbvio, tá? Feito de diversos movimentos usados pela maçonaria, para você poder entender o que eu estou dizendo aqui, ou ordem mundial, ou anticristo, para introduzir as novas versões. Depois que Jesus sair daqui e os apóstolos morrerem, nós vamos fazer um outro evangelho e uma outra igreja, é isso, tá? Essas iniciativas de introduzir a nova versão cristã foram definidas por eles para atingir aqueles a qual eles intitulam como propriedade, que são aqueles que seguem as crenças amplamente sustentadas por uma prática de pensamento escolástico. Gente que ia ser formada na religião e na fé por pensadores e intelectuais, não por que Jesus pregou.
não por aquilo que Jesus falou. Ficou claro? Então o cristianismo, ele trata exatamente, ele fala de um termo, identifica-se, né, que é um termo, e que trata ou que define quem são aqueles que seguem as crenças amplamente sustentadas por uma prática de pensamento escolástico. Que aí nós estamos falando do iluminismo e estamos falando da maçonaria e de toda essa dinastia. Então o cristianismo, desde o momento que isso começou, as igrejas que pertencem a esse movimento, que fazem parte desse termo, que foram instituídas por eles, eles dominam, eles governam. Então, praticamente todo o cristianismo, a maçonaria esteve à frente. Então eu vou relatar uma coisa aqui, esse paralelo, que isso é fato. Qualquer pessoa tem acesso ao que eu vou dizer aqui. Aí você vai falar para mim até que ponto você está comprometido e influenciado nisso. Tá? O cristianismo, para ser cristianismo, ele parte desse início, ou tem um ponto de partida histórico. Quando o evangelho do nosso Senhor, ele entra na Grécia, e ali ele se transforma em filosofia e movimento intelectual, coisa que vocês escutam na escola. O ponto de partida é a Grécia. Lembra que lá na Grécia mesmo, e no helenismo, está registrado na história também que a mesma coisa que eles fizeram com o evangelho, eles também fizeram com Israel, e com o Pentateuco, e também com os manuscritos, modificando, restringindo Israel ao conhecimento verdadeiro e canônico de Deus. A mesma porcaria que aconteceu com Israel, de nova versão, aconteceu com o evangelho, por iniciativa da Grécia, ou daquele movimento intelectual. Sai da Grécia como movimento intelectual e filosófico, entra em Roma, e já é visto historicamente que o evangelho que eles construíram se institucionaliza e vira a monarquia cristã. E aí surge a primeira igreja de Cristo, que ela é metade Estado e metade igreja. Para aqueles que são católicos aqui, e que me escutam e que têm família que são católicos, vocês são vítimas de uma versão, de uma fraude, de uma nova versão. Vocês são vítimas de uma mentira. Eu digo vítimas no sentido que foram iludidos e enganados, tá? Porque a institucionalização desse período, quando Roma toma a frente da igreja e assume ser a igreja de Cristo, ali já existiam as pinças desse poder. Então quer dizer que a igreja católica, pastor, ela pode ser considerada como maçonaria na Europa? Sim, mas mascarada de igreja. Da intelectualidade e da monarquia cristã, ela parte para a Europa. Ali é substituída pela cultura e ganha a versão mais complexa disso. O evangelho e o cristianismo vira uma versão cultural, de crença cultural, e meio que vira uma elite. Saindo da Europa, da visão cultural nessa nova versão mais complexa, entra nos Estados Unidos. Isso historicamente, tá? Ali agrega-se mais o quê? O profissionalismo. E passam a surgir exatamente os movimentos protestantes que pregavam a redenção econômica, política, social, sob uma bandeira que eles acreditavam que Deus na verdade tinha abençoado. Porque por muitos anos o protestantismo que emigrou da Europa para os Estados Unidos pregou que Deus estava sob uma pátria e sob uma bandeira, e daí que veio a geopolítica americana à custa da igreja e com a ajuda dela, mas liderado por um protestantismo que é europeu e francês, segundo a história. Olha quanta história para falar de uma igreja, de um cristianismo ou de um falso evangelho que essa ordem vem controlando por séculos. Saindo dos Estados Unidos, mais fortalecida ainda, com visão intelectual, institucional, cultural, né, profissional,
O resultado disso para nós aqui na América Latina chega da seguinte forma: o protestantismo já era uma arma da maçonaria para defender interesses políticos e econômicos, e é isso que chegou para nós e para o nosso país. Quando chega lá mais ou menos em 1900, o protestantismo aqui nesse país, formado de cristãos ou ditos cristãos, eles surgiam ou vinham de um centro de ensino teológico em Genebra, de uma universidade que havia lá, aonde formaram não pastores e líderes, mas agentes de várias nacionalidades, que foram embarcados dentro de navios militares para entrar em terras brasileiras e latinas, na tentativa de implantar doutrinas calvinistas e reformadoras, com o slogan de liberdade religiosa, para conquistar ou se tornar proprietários de ideologias políticas, militares e econômicas. O propósito era atingir ganhos políticos, militares e econômicos, mas em nome de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo e da liberdade religiosa. O protestantismo embarcou aqui no nosso país dentro de navios com canhões e soldados, e eram agentes da escolástica, de gente que talvez você prestigie, com influência europeia na área política e intelectual. Esses grupos de protestantes resultavam numa milícia de invasores que usavam a religião protestantismo para conseguirem penetrar no meio popular, para ajudar a maçonaria a se enriquecer. E na transição da maçonaria de uma fase operativa para a fase especulativa, eu vou explicar o que é isso aqui. Vocês, não sei se vocês já escutaram falar, mas na época de Getúlio Vargas mesmo, ele se rivalizou politicamente com esses missionários, ditos missionários, porque ele, como era um ultranacionalista aqui no Brasil, ele se queixava de que eles entravam aqui no nosso país, não era para evangelizar, eles entravam aqui nesse país para explorar minérios e riquezas minerais, com Bíblia na mão, amando de Calvino, amando de Lutero, amando de toda essa corja que eu estou falando aqui. Olha que absurdo. Isso eu já sei há muito tempo. Como eu disse para você, você já pode pegar, pesquisar, saber, e você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Agora entenda o ó da questão. Embarcam em navios e desembarcam aqui com a estratégia de enriquecer a maçonaria e dar a ela a transição da fase operativa para a especulativa, que eu preguei no DVD Maçonaria Evangélica, que é a terceira fase. De que terceira fase que nós estamos falando aqui, pastor? A maçonaria precisava ser aceita como uma construtora de fato, de atuação em obras, sociedades, cidades e patrimônio. E queria ser vista como um grupo institucional e ampliar a quantidade de maçons, que ainda era muito pequena. E para essa nova fase, que é a especulativa, ela pediu ajuda ao protestantismo, ajuda à igreja que elas instituíram, que eram de fachada, para derrubar o catolicismo, que até o momento era o poder dessa outra fase, que é a fase operativa. Como disse, o catolicismo é maçonaria. Só que os intelectuais maçons queriam exatamente tirar dos papas o poder e queriam transformar a ordem mundial numa outra coisa e não mais igreja católica. Eles queriam um grupo, ou serem vistos assim como um grupo de institucional, ou como um grupo de arquitetos e construtores, que sempre se titularam assim, né? E eles usaram
o protestantismo como pinça desse poder. E toda a reforma, sabe a palavra reforma que você escuta, o benefício dela é esse aqui. Foi tirar da Igreja Católica o poder e dar à maçonaria mais poder ainda. Então meio que quando a gente entra na fase do protestantismo aqui no Brasil, ou das ditas igrejas evangélicas, aí já vem denúncias minhas antigas, as primeiras igrejas que vieram aqui para esse país, ditas igrejas de Cristo, eram templos maçônicos, e os primeiros pastores, tanto eles franceses, ingleses, escoceses, todos eles eram maçons de 33º grau. Eram templos maçônicos onde eram feitos esses cultos. Só para fazer uma observação. Alguém que está me ouvindo aqui. Mas pastor, Lutero e Calvino não divergiam teologicamente suas posições? Sim, mas politicamente e economicamente eles cumpriam o mesmo protocolo. Eles eram agentes infiltrados para usar esse slogan de teoria da conversão, que agora já para nós aqui é uma piada, e para fazer no nosso país, em toda a América Latina, como nos Estados Unidos e todos aqueles outros países que eles passaram, uma prisão teológica, da qual eles governam, da qual eles controlam, da qual eles manipulam, fazendo com que as pessoas só saibam ou conheçam o que eles falam, o que eles querem. Alguns de vocês que achavam que a reforma beneficiou isso daqui, a piedade, a moral, a ética, a leitura bíblica, isso também foi usado como instrumento político e econômico para colocar hoje todos esses países, inclusive o nosso dito terceira ordem mundial, da qual nós estamos sendo submetidos. E eu tenho uma lista de igrejas aqui: batista, presbiteriana, luterana, anglicana, dispensionalista, congregacional, suas ramificações, todas elas vieram desse núcleo de intelectuais, desse centro de ensino, de universidades, para que em nome de Jesus Cristo, em nome de uma reforma, em nome de uma conversão, de uma vida mais digna, de uma vida mais econômica, de um país mais de justiça, tudo isso que vocês vivem constantemente escutando em apelos políticos dentro da igreja, por detrás disso, dar à maçonaria e à franco-maçonaria a ordem que ela tem agora, como também a riqueza. Então nós ficamos, eu vou falar por mim, né? Nós ficamos dentro dessa moldura de programação religiosa por muito tempo. Eu vim de lá. Essa transmissão de ideias e pensamentos dentro da família cristã, eu fui vítima. E diríamos que para mim chegar no patamar que eu estou hoje, eu tive que refazer praticamente toda a minha fé e todo o meu pensamento, e Jesus me dá graça e misericórdia, porque teve coisa que eu via dentro da igreja que não tem sentido bíblico, não tem fundamentação, mas pregava, mas ensinava, porque eu estava, como a minha família também e todos que eu conheci dentro da igreja, todos estávamos dentro daquela moldura controlada por eles, que eu vejo como uma prisão teológica, e muita gente acreditando porque é piedoso, porque tem moral, porque tem ética, até mesmo porque tem humanidade, o cara se faz cristão e ele é um pregador da palavra de Deus. Só que agora eu venho dizer para os amados irmãos, da onde eu tirei isso? Quais são as biografias que o senhor está usando isso, pastor? De textos, de pesquisa, da própria maçonaria. Esses homens que vocês aplaudem, prestigiam, a maçonaria reconhece como homens que trabalham para eles. E aí outro dia, quando o pastor, eu fiz o levantamento desse detalhe, alguém chegou lá e falou o seguinte para mim: mas eu escutava pregador tal, eu sempre me identifiquei com a pregação dele, mas ninguém tem culpa que você é um idiota, que sempre dependeu de que alguém te falasse e ficasse te narrando história ao invés de ler a Bíblia. Você me desculpa por ser tão duro, mas é a verdade do que eu penso sobre todos.
que tem a sua mente cativa, como agora, mais do que nunca, a sociedade age como um papagaio do sistema. E não tem força para refutar, não tem força para bater de frente com esses gigantes, que aparecem dentro da igreja, que são escolarizados, que são intitulados, que têm níveis de bacharel e mestrado, mas são tudo boiola e é tudo cambada do sistema. Uma frente que se dividiu em direita e esquerda política aqui no nosso país, e está enganando muita gente por aí com esse discursinho de piedade moral e ética, ou então de conversão, ou então de concessão de vida, ou vida e bem-estar, que independentemente de suas divergências teológicas, todos eles cumprem o protocolo da sensibilização, do novo paradigma, do novo esquema. Vamos entender, os tempos mudaram, agora é diferente. Esse discurso de bandido e de vagabundo. Agora, para muitos que são cristãos há um bom tempo, você veio de lá, eu sei, eu vim de lá, eu não estou querendo tirar minha parte aqui, ou a minha parcela de culpa, estou me retratando com Cristo há anos. E eu não sei até que ponto Ele me perdoou, e até que ponto eu mudei, eu só sei que eu estou ainda continuando esse processo na minha vida, de não fazer parte desse termo chamado cristianismo, e não fazer parte dessas igrejas que são fachada. Algum falou lá para mim, mas tem alguma igreja que o Senhor possa recomendar? Como com ironia, dizendo que não tem nenhuma igreja boa, só a minha. A hora que a tua não fizer parte do sistema, e a hora que a tua assumir a prerrogativa com lealdade, eu me refiro a Cristo, eu vou te respeitar. Mas depois do que eu falei aqui, Assembleia de Deus quadrangular, e tem outras que são congregacionais, que são dispensionalistas, você sente vontade de ir lá ainda, caramba? Você me pergunta se você tem que ir lá, se você pode ir lá. Você que sabe, se quiser, você vai. Porque de certa forma você ainda prestigia essa gama de assassinos literários, de anticristos e antítipos do diabo. Você prestigia, você se dobra. Agora vem me consultar se você pode ou não ouvir eles e deve ir lá ou não. Se eu pudesse, eu passava com um caminhão por cima de cada um deles. Não acenderia a vela para nenhum que morresse, porque são assassinos da obra do meu Senhor. Só que você não se sensibiliza pelo Senhor nem pela obra dele, somente pelas tuas vantagens, somente pelo teu bem-estar. Por isso que esses caras continuam no poder e vão cumprir a profecia, porque o povo colocou a coroa na cabeça desse sistema. É uma cambada de cego e de incompetente servindo com bandeja aqueles que estão sentados na mesa. Agora você não consegue identificar quem são eles, quem são esses intelectuais, quem são essa gama de fraternos ou de fraternidade teológica que está cumprindo o protocolo até o dia de hoje, porque o que eu tenho aqui na verdade é que eles ainda estão no esquema. Mackenzie, Metodista, que são universidades conhecidíssimas no ramo, todas elas cumpriram desde o início a formação dessa estrutura da qual eu identifiquei aqui. Mackenzie, mesmo que o fundador era advogado e maçom. Agora, tudo bem, você continua indo na presbiteriana depois disso que eu falei? Você continua sendo presbiteriano depois disso que eu falei? Você continua dizendo que o teu sistema de ensino teológico foi escrito, ou foi elaborado, ou foi organizado por um homem chamado Calvino, que ele está até as tampas comprometido com tudo isso que está acontecendo nesse mundo, e mais, não é visto como um teólogo, ele é visto como um agente que mandou gente aqui para esse país, desembarcado de navios como tripulantes de militares, ou tripulantes e militares. Essa é a questão.
até que ponto eu tenho uma fé, eu tenho um conhecimento sobre Deus que não leva às marcas disso. De uma serpente circular, simbolicamente circular, mas que passou por todas as eras e por todos os esquemas e por todos os meios e estruturas que já existiram nessa história para certificar uma coisa só: que tudo é deles e você também. Agora nós vamos entrar na questão das marcas da igreja, que obviamente é o meu trabalho, a minha dedicação e desse ministério também. Não é levantar uma placa e ser identificado por inscrições, mas procurar certificar isso, de que o que está sendo feito aqui dentro dessa igreja não é do cristianismo, não é um paralelo, mas uma continuidade daquilo que Jesus pediu.